Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar sobre continuação da vida de Davi, o erro que Davi cometeu, o pecado, e através disso a família dele pagou um preço muito alto. Preço porque tinha um mau conselheiro no meio, deu um mau conselho para um dos filhos de Davi e ele acabou fazendo mal para a própria irmã. Depois o outro filho, Absalão, matou Amnon, irmão dele, irmão de Tamar. E enfim, Absalão fugiu para não ser morto. Depois que matou o irmão, fugiu da presença do rei, fugiu do exército do rei Davi, e ele ficou anos escondido. Depois ele voltou, pediu para que alguém falasse com o pai dele, para que ele voltasse, e o rei permitiu e o perdoou, só que ele ficou morando em outro lugar. Mas depois Absalão, ele tramou junto com outros homens, ele conquistou as pessoas em Israel para que as pessoas começassem a gostar dele, e ele começou a conquistar muitos dos homens, dos israelitas, que ficaram do lado dele. E ele armou contra o rei, contra o próprio pai. E o pai, quando soube que ele ia tomar o seu trono, teve que fugir. Davi fugiu com os seus soldados, com o seu exército, porque Absalão ele conseguiu um exército maior do que o de Davi. Só que aqueles homens que viveram em Gate com Davi naquela caverna, eles continuaram com Davi. Eram homens fiéis ao rei, fiéis a Davi, porque desde o começo houve uma grande transformação na vida de Davi e na vida daquele povo, porque Deus colocou aqueles homens do lado dele e lutaram todas as batalhas e venciam, porque Deus estava com Davi. Deus estava com o exército de Davi. Mas pelo pecado de Davi teve que sair correndo, perdeu o reino para o próprio filho, e o filho ainda tentando tirar a vida de Davi. Então ele se apossou do reino, das concubinas de Davi, e Davi teve que se esconder. Quando foi depois que Davi estava escondido, Absalão, não satisfeito e ouvindo os maus conselhos, ainda acabou indo atrás de Davi, querendo matar Davi. E um dos que Davi plantou dentro do palácio, um dos conselheiros de Davi, ele queria seguir Davi, mas Davi o convenceu para que ele desse conselhos ao filho dele, Absalão, e não deixasse que aquele mau conselheiro ficasse só com Absalão. Então, quando foi no final, o Senhor permitiu que o conselheiro de Davi ganhasse, e aconselhou Absalão da maneira que tinha que ser feita para Absalão cair na armadilha, e nisso ele acabou morrendo nas mãos dos soldados de Davi. Ele acabou morrendo porque ele ficou preso em uma árvore e depois acabaram de matá-lo. E Davi ficou, quando soube que o seu filho morreu na batalha, Davi ficou de luto. E olha o resultado. Em
Segundo Samuel, capítulo 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Joabe repreende Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. E Davi retorna para Jerusalém, e Davi volta teve o seu reino de volta. E sabemos o quão é difícil quando uma pessoa ama alguém que faz coisas erradas, seja um filho, seja um cônjuge, um amigo. Aquilo dói muito, aquilo machuca na alma. Às vezes a dor da alma ela é pior do que algumas dores do corpo. Mas só que Davi tinha pessoas que eram fiéis a ele. Muitas pessoas, milhares de pessoas, porque era o seu exército lutando pela própria vida de Davi, dando a sua própria vida para salvar a vida do rei. E o filho de Davi querendo matá-lo, e ele mesmo assim, pelo amor que ele tinha pelo filho, ele preferia chorar a morte do filho a agradecer aquele povo que salvou a sua própria vida. O rei falava que preferia ter morrido do que visto a morte do próprio filho. Tem pessoas que elas, por amarem muito um filho ou uma filha, elas deixam com que ela faça tudo o que é errado, aquele filho, e ela ainda continua preferindo ele ou ela àqueles que fazem as coisas certas. Ele fica protegendo aquele filho, como Davi pedia: não matem o jovem Absalão. Ele sempre pedia. Aí você que está ouvindo pode dizer: mas ele fez o certo. Claro que ele fez o certo, era o filho dele, ele tinha que pedir para protegerem a vida do filho dele. Mas o que seria correto? Era Davi ver todo o seu exército morto e Absalão vivo? Não seria justo, porque aqueles homens estavam dando a própria vida para salvar a vida de Davi. Então, quantas injustiças às vezes em um lar, porque um pai, uma mãe defende um filho que está errado e ele não se alegra com as vitórias daqueles que são bons filhos, que são... Tem pessoas que falam: eu posso fazer o que for. Eu já ouvi isso, já ouvi pessoas falarem: eu posso fazer o que for para agradar meu pai, minha mãe, ou minha mãe, mas ele prefere ou ela prefere o meu irmão, porque ele faz tantas coisas erradas e eu que tento agradar,
eu não consigo agradar. Mas aquele que faz as coisas erradas, parece que ele tem prioridade. Meu pai ou minha mãe preferem aquele. Isso é uma grande injustiça. Justiça seja feita. Temos que agir com o coração, mas também com o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é como diz na palavra de Deus, tudo que é bom, que é justo, que é do bem, que é de boa fama. É isso que você deve buscar para a sua vida e da sua família. Não apoie coisas erradas. Não passe a mão na cabeça dos seus filhos quando você vê que faz algo errado. Dói muito corrigir um filho. Tem dores que são insuportáveis para um pai e para uma mãe dizer não, para um pai ou uma mãe não aceitar aquele erro do filho, mas não passe a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Não faça. Isso é um mal que você está causando, não só para a sua vida, mas para a sua descendência. Quando você ensina o que é certo e dá o bom exemplo, se você saiu como a gente fala, né, saiu dos trilhos, saiu do caminho certo, você pede perdão e volta. Davi pediu perdão para Deus, teve toda a consequência do mal que Davi fez para aquele homem que ele mandou para a batalha, e aquele homem inocente, ele perdeu a vida para que Davi ficasse com a esposa dele. Davi não precisava. Davi já tinha esposas, concubinas, ele tinha tudo. Ele não precisava, mas ele pecou, ele errou e teve a consequência. Só que depois houve toda maldição que foi lançada na vida de Davi através do pecado de Davi. Mas depois, quando aquele jovem Absalão, ele cegado, querendo matar o pai, e aqueles homens defendendo a vida dele, e ele ao invés de agradecer, não pela morte de um filho, quem vai agradecer pela morte de um filho? Mas receber aquele povo, a dor dele pertencia só a ele. Ele sabia o que ele estava sentindo, mas ele não podia culpar aqueles homens, porque a culpa era do filho dele. Quantas pessoas tiram a culpa do seu próprio filho e põem a culpa nos outros? Quase que ele falou, por culpa de vocês que o jovem Absalão estava morto. Quantas pessoas elas não querem aceitar o erro dos seus filhos, o defeito dos seus filhos, elas colocam, como a gente diz, a sujeira debaixo do tapete e elas escondem, mas elas colocam a culpa nos outros e elas não enxergam. Aliás, elas enxergam o erro dos seus filhos, mas elas não aceitam. Elas não aceitam e elas preferem culpar os outros. Não culpe os outros. Temos que assumir os nossos erros e os da nossa família. Cada um tem que arcar com as suas responsabilidades. Temos que pedir perdão a Deus quando sentimos dores, quando erramos. A pior coisa do mundo é carregar uma culpa. Quando você pede perdão a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te perdoa, ele cuida das tuas feridas, ele sara, ele cura tudo. Por maior que seja o pecado, Deus sempre perdoa. Só que nós pagamos o preço do pecado. Isso é para todos nós, não é só para Davi, é para cada um que faz algo de errado. Mas o perdão, ele vem. Quando Deus perdoa, orar a Deus, pedir a Deus para proteger as nossas famílias, pedir a Deus que o Senhor coloque pessoas boas, que aconselhem bem os nossos familiares, cada membro das nossas famílias e a nós mesmos, para que tomemos a decisão certa no momento certo e que o Senhor nos livre das ciladas do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Seja honesto com seus filhos, com suas filhas. Não tenha preferência por um só. Fale as coisas certas. Não
confunda o filho pródigo com o jovem Absalão. O filho pródigo, ele queria dinheiro, ele queria sair, ele queria a herança dele para ele viver uma vida de extravagância. Ele queria muito viver tudo o que ele queria, mas ele não quis matar o pai. Ele não desejou, ele não foi matar o pai para que ele ficasse com a herança do pai. Pelo contrário, ele pediu a herança do pai. Pai, me dê a minha herança, que eu quero ir embora. Esse lugar não está fazendo bem para mim, eu quero viver minha vida. E foi embora com os bens que o pai deu. E depois ele viu, ele se arrependeu, porque ele teve que comer comida dos porcos onde ele estava, porque ele acabou com tudo. É totalmente diferente. E depois ele chegou e pediu para o pai para servir o pai. Ele voltou com humildade. É assim que a gente volta para o nosso pai, pedindo perdão dos nossos pecados, arrependidos, porque o nosso pai, ele é muito poderoso e ele perdoa os pecados de todos nós. Perdoa os pecados da sua família, dos seus filhos, de parentes, de amigos. Se nós não perdoamos, Deus não perdoa os nossos pecados. Mas seja firme, forte, corajoso, corajosa, para dizer não na hora certa, para dizer não na hora para não pecar, para dizer não para um filho quando o filho está errado. Olha, é uma dor imensa para um pai e uma mãe ter que lutar contra um filho. Davi lutou contra o próprio filho. A dor de Davi era uma dor muito grande, mas ele tinha mais filhos, ele tinha esposas, ele tinha um reino para cuidar, ele tinha um povo, um exército. Então pense no que você tem. Se você tem alguém, ou se alguém que está ouvindo esta oração, tem alguém que lhe deu trabalho, que lhe dá trabalho na família, não desista. Cuida bem de todos aqueles que te amam. Como disse Joabe a Davi, você odeia aqueles que te amam, aqueles que te cuidam. Ele falou isso para Davi. Cuide bem daqueles que te amam, que cuidam bem de você. Valorize-se, se ame. Deus te ama da maneira que você é. Quando nós erramos, nós pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Perdoa aqueles que te magoaram, porque nesta vida, quem não tem alguém que já magoou? Quem não tem? Todos nós temos, porque todos passamos às vezes por decepções com pessoas que amamos. Mas não desista das coisas boas que Deus te deu, da tua vida, das pessoas que te amam e que acreditam em você, que acreditam que você é forte, corajoso, corajosa para continuar com o propósito de Deus aqui na terra. Olha a dor que Davi sentiu, mas Davi seguiu em frente, ele acordou a tempo. Acorda, tu que dormes, e cuida do que é teu. Não deixa que tristeza ou angústia por decepção ou por alguma coisa que você passou na sua vida, ou traumas do passado, pessoas que te angustiaram, não deixa que isso atrapalhe a tua vida. Olha para frente. Jesus abre os nossos caminhos. Ele está sentado à direita de Deus Pai, nos mostrando o caminho a seguir, dando direcionamento. O doce amado Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós e nos dá força. E a força do Senhor, assim como eu lia todos os dias uma frase, recebemos do Espírito Santo força para vivermos a fé e enfrentarmos as lutas da vida. E é em nome do Senhor Jesus que eu agradeço a Deus pela força do doce amado Espírito Santo de Deus, que quebra todas as correntes, que quebra e tira, derruba todas as cadeias, que abre portas
para o seu povo onde não tem portas. O Senhor abre os caminhos, e aquilo que parecia perdido para Davi, a volta para o seu lar, a volta do seu povo, a volta do reino, para que ele reinasse com justiça, para cuidar do seu povo e daquele exército que tanto lutou por ele, ele teve de volta. Que você tenha paz que excede todo o entendimento, que Deus te dê posse de tudo que é teu, que o inimigo não roube nada de ninguém, nem seu, nem meu, nem das nossas famílias, para a glória de Deus. E temos que agradecer, porque Deus nos livra de todos os que se levantam contra nós. Todos que se levantarem contra as nossas vidas, o Senhor nos dá livramento, afasta dos nossos caminhos e nos dá vitória. Vitória do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vitória de todo aquele que escuta essas orações todos os dias. Que o Senhor fortaleça o teu espírito, que o Senhor te dê força, coragem, fé, bom ânimo, saúde física, do topo da cabeça até a planta dos pés, saúde mental, uma mente sã, uma alegria, a alegria do Espírito Santo de Deus brotando dentro do teu coração, um fervor, aquela fé de Abraão, aquela fé que você já vê a tua vitória antes dela chegar. Toma posse da tua vitória, porque Deus é contigo. Deus envia anjos poderosos para cuidar do seu povo, para libertar o seu povo de todas as garras do inimigo. E é em nome do Senhor Jesus que eu já agradeço, porque como diz no Salmo 91, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor te cubra de honra em tua vida, que você ande nos caminhos do Senhor e que o teu aconselhador seja o amado e doce Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra que vem da palavra de Deus, vem de Deus para a tua vida. Força, coragem, fé, vitórias nas finanças, vitória na frente daqueles que te odeiam, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.